Você sabia que no Brasil são faladas cerca de 250 línguas e que em torno de 2.500 estão em perigo de extinção em todo o mundo? No nosso país, muitas destas 250 línguas faladas também estão ameaçadas de desaparecer, notadamente as indígenas, que são a maioria. Além das indígenas, fala-se por aqui também línguas de imigração, as de sinais e as afro-brasileiras, e o português, evidentemente, o idioma oficial. Portanto, ao contrário do que muitos podem pensar, o Brasil está longe de ser um país monolíngue, onde só se fala um único idioma. A exemplo do Brasil, acontece no mundo uma desproporção gigantesca no falar. 97% de toda a população do globo falam apenas uma pequenina parte composta por línguas oficiais dos países, um percentual de idiomas que não chega a 5% das 6 ou 7 mil línguas do mundo. Por sua vez, apenas 3% da população de todo o planeta falam os 95% compostos pelas línguas restantes, aquelas consideradas menos expressivas e mais ameaçadas. A grande maioria destes idiomas restantes é falada pelos povos aborígenes ou povos originários. Infelizmente, os estudiosos estimam que entre 1/3 e metade dos idiomas ainda falados no mundo estarão extintos até 2050. E que cerca de 90% das línguas desaparecerão até o final deste século. Se pensarmos bem, a extinção de um idioma traz consequências mais graves do que se pode supor à primeira vista. Nas palavras de Irina Bokova, então diretora-geral da Unesco, quando do lançamento da 3ª edição do Atlas das Línguas do Mundo em Perigo, este tipo de perda supõe um empobrecimento da humanidade em múltiplos aspectos. Reflete no desaparecimento de formas do patrimônio cultural imaterial. Esta perda afeta, dentre outras, as práticas sociais e ritualísticas, festejos, tradições e expressões orais em geral de uma comunidade. Um patrimônio imaterial que pode incluir também poemas, brincadeiras, provérbios e lendas que retratam ricas culturas. Alguns povos cujos falantes nativos tornam-se idosos estão desaparecendo com a morte de seus últimos membros. Particularmente, a perda de línguas aborígenes, como as indígenas, reflete negativamente inclusive na diversidade biológica, na medida em que os conhecimentos tradicionais orais também desaparecem. O conhecimento milenar do habitat natural e o universo de crenças e valores culturais que se expressam nas línguas indígenas proporcionam mecanismos que superam a prova do tempo no uso sustentável dos recursos naturais e na ordenação dos ecossistemas. São aspectos que, ante a aparição de novos desafios urgentes provocados pelas alterações climáticas, por exemplo, são agora ainda mais decisivos. No Brasil, o país mais extenso da América do Sul, a extinção linguística é um processo que não para nos últimos 500 anos, desde a colonização. Neste período, a população indígena se reduziu de forma drástica em função das guerras, epidemias e da chamada assimilação cultural. Veja, por exemplo, em um dos mapas linguísticos elaborado pela Unesco, uma pequena amostra do que a extinção ou ameaça de extinção representa. Na América do Sul Ocidental, são 21 línguas indígenas brasileiras entre extintas e em situação crítica, marcadas com o contorno vermelho, sem falar daquelas em perigo e em estado de vulnerabilidade que nem foram assinaladas neste vídeo. A América do Sul Ocidental é apenas uma das 4 regiões sul-americanas em que vastas áreas do Brasil aparecem, ou seja, o problema se repete em outras 3 regiões nacionais, juntamente com seus respectivos países vizinhos. Segundo a classificação dos pesquisadores, as línguas assinaladas em branco apontam situação vulnerável para um idioma. As em amarelo, perigo de extinção. As vermelhas, em sério perigo de extinção. E as pretas, línguas extintas desde os anos 1950. No Nordeste brasileiro, que tempos atrás tinha uma considerável diversidade linguística, restam pouquíssimas. A maior parte dos idiomas sobreviventes no Brasil encontra-se na chamada Amazônia Legal, de acesso mais difícil ao chamado progresso. Cerca de 1/5 das 150 línguas indígenas hoje remanescentes no país encontra-se em sério perigo de extinção ou em situação crítica. Como consolo, existe o fato de que nas últimas 2 décadas avançou muito o estudo das línguas indígenas no Brasil. Neste campo, colaboram diversas instituições acadêmicas brasileiras e estrangeiras. Nos últimos anos, a documentação linguística tem aumentado em consequência do interesse pelas línguas em perigo de extinção. Esta mobilização de valorização das línguas nativas veio sobretudo a partir da Constituição Federal de 1988,
Nossa Carta Magna reafirma o caráter pluricultural e multilinguístico do Brasil e acena para uma reconfiguração do conceito de cidadania no país. Mas a verdade é que ainda temos um longo caminho a ser percorrido no campo das políticas relacionadas à diversidade linguística no Brasil. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Um forte abraço!